Olá, tudo bem? É um prazer estar de volta à Casa Espírita João Moreira Rego. Hoje, não fisicamente, mas através das redes sociais. A conversa que a gente vai escolher ter é sobre cura e autocura. E já que vamos falar de cura e autocura, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão se cuidando? Estão ficando em casa na medida do possível, lavando sempre as mãos com água e sabão e fazendo uso de álcool gel e máscara quando precisam ir na rua resolver alguma questão? Isso é muito importante, porque essas medidas vão assegurar que a gente passe o menor tempo necessário durante o regime de quarentena social. Mas, tratando do nosso assunto de hoje, cura e autocura, eu queria lembrar que a primeira coisa que nos questionamos quando estamos doentes ou quando estamos passando por algum tipo de moléstia é por que eu estou doente? Por que adoecemos? Mas o médico espírita Roberto Lúcio Vieira, no livro Visão Médico Espírita das Enfermidades, vem fazer uma reflexão muito interessante. Ele nos diz que nada no universo, advindo do Criador, pode deixar de ter um caráter edificador. Assim também o é com a doença. Então, se cremos que Deus é bom e justo, devemos saber que as doenças não se apresentam como um instrumento de punição. Na realidade, a doença é um recurso de aprendizado na sábia pedagogia divina, que nos convida todo o tempo a perguntar não por que adoecemos, mas para que adoecemos. Quando questionamos para que adoecemos, na verdade, estamos buscando a finalidade da doença. E Emmanuel, no livro O Consolador, vem nos explicar um pouco sobre as finalidades das doenças. Na pergunta 95, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde, Emmanuel traz a seguinte resposta. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Mas, no plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, devemos compreender que a doença faz parte da nossa condição transitória aqui na Terra. E ela é necessária não só para recuperarmos o equilíbrio dos nossos órgãos materiais, mas ela é necessária para que a gente atinja, no plano espiritual, a nossa saúde, a nossa perfeita harmonia. Então, enquanto homens, quando tratamos das nossas moléstias, tratamos das nossas doenças, tratamos dos nossos corpos, né? Vamos aprender aos poucos que estaremos preservando não só o corpo físico, mas também o corpo espiritual, porque esse é o verdadeiro corpo, né? Lembrando que somos espíritos que estamos aqui numa condição de encarnados nesse corpo de forma transitória para melhorar o nosso aprendizado. Lembrando disso, no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Então, a doença ela pode tanto se constituir como uma prova, uma missão ou uma expiação, mas ela está diretamente relacionada ao nosso processo encarnatório, a essa experiência corpórea que estamos aqui vivendo nesse mundo de provas e expiações. Ainda sobre o objetivo nesse caso, da reencarnação, Kardec pergunta aos espíritos na questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem: sofre na prova de uma nova existência. Então, estamos aqui sofrendo a prova de uma nova existência, e por isso mesmo, muitas das doenças que manifestamos, elas estão diretamente relacionadas àquilo que fomos em outras vidas, né? Ou elas vêm como uma prova que escolhemos no nosso plano encarnatório antes de chegarmos. Ainda sobre a questão da reencarnação, Kardec vem perguntar aos espíritos na questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação, e eles respondem: na justiça de Deus e na revelação.
pois não cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta ao arrependimento. Se temos essa compreensão sobre o objetivo da encarnação e o objetivo da reencarnação e a finalidade da reencarnação, compreendemos que a reencarnação é a escola das vidas sucessivas, cujo objetivo é obter o diploma da perfeição moral e da nossa perfeição intelectual. Então, já que comparamos a reencarnação com as escolas, que lembramos que a nossa experiência, enquanto estávamos na escola, na educação básica, ou então nas universidades, nós não íamos para lá unicamente para fazer amigos, para merendar, para participar do recreio, das atividades, mas nós também estávamos sendo o tempo inteiro testados, passávamos por provas. E os objetivos dessas provas eram nos mostrar se a gente tinha conseguido adquirir o aprendizado necessário até aquele momento. Para isso, contávamos, né, com o apoio de nossos familiares, com colegas, amigos e os nossos mestres. A mesma coisa acontece na vida, né? Estamos aqui em vidas sucessivas para melhorar, para nos aperfeiçoar. E podemos contar o tempo inteiro nessas provas, como as doenças às vezes se constituem como provas, né? Ou como uma espécie de expiação, com o apoio da espiritualidade amiga, com os mestres superiores, com o Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado, cuidando de nós e nos guardando. Dessa forma, devemos compreender que a maior parte das doenças que se abatem sobre nós, que se abatem sobre o nosso corpo, nada mais são do que momentos de pausas, reflexões. Às vezes vivemos uma vida muito agitada, estamos muito ligados ao plano material, a esse mundo de provas e expiações, e a uma condição social que nos exige pressa, que nos exige sacrifícios que às vezes esquecemos, né, de mensurar aos nossos próprios corpos, né? E aí vem uma doença, né? E nesse momento da doença, o nosso corpo pede uma pausa. E é um momento da gente fazer uma reflexão. E essa reflexão deve começar a partir da aceitação do sofrimento. E quando falamos sobre aceitação do sofrimento, não queremos dizer que temos que ser passivos diante da dor, né? Mas sim compreender que a vida não é feita apenas de alegrias e prazeres, mas ela também é feita de luta e de dor, porque a luta e a dor são parte integrante da experiência corpórea. Assim, devemos carregar corajosamente a nossa cruz sobre as nossas costas, fazendo-nos nos ajudar pela onipotência misericordiosa e auxiliadora de Deus. Apenas então, a amargura da cruz se transformará em doçura e o tormento em paz. E se tivermos alguma dúvida em relação a como conduzir esse processo, que lembramos do nosso Mestre Jesus, modelo e guia, que também esteve numa experiência corpórea, que também passou por dores, que também se viu doente, né? Mas que sabia o tempo inteiro que estava contando com a misericórdia e com o auxílio de seu Pai, né? E que a gente saiba que mais do que o auxílio de Deus, a gente conta também com o auxílio do Mestre Jesus. As doenças, em sua maioria, devem ser consideradas como consequências também de excessos atuais e processos patológicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Se assim considerado, todos nós estamos doentes, porque nesse momento, por exemplo, estamos vivendo numa sociedade em que não estamos gozando de um bem-estar físico total, nem mental, nem social. Muitos de nós estão sozinhos, isolados, com problemas de ansiedade, confusos em relação ao seu futuro, por conta de tudo que temos vivenciado em torno dessa pandemia, né? Então, todos nós, de certa forma, na nossa sociedade, estamos doentes. As doenças, elas podem ser resultado tanto de males anteriores, como males, né, atuais. E para isso, o Dr. Roberto Lúcio Vieira, no livro Visão Médico Espírita das Enfermidades, vem nos fazer uma disposição das doenças em dois grandes blocos. As doenças congênitas ou hereditárias, que são aquelas necessariamente fruto do nosso passado ou pela necessidade de aprendizado, quando escolhemos um processo doentio para o nosso trabalho de crescimento ou pela reparação de nossos atos menos felizes. Então, as doenças previamente marcadas no nosso código genético, elas sim têm uma causa anterior.
São doenças que provavelmente ou são provas que nos colocamos para cumprir nesse processo encarnatório, ou são oriundas de males e de escolhas equivocadas que fizemos em outras vidas. Mas existem também as doenças ocasionais, e muitas delas estão relacionadas com o estágio evolutivo do planeta e não têm relação direta com o nosso passado, mas sim são resultado da nossa invigilância que cria piso orgânico ou psíquico para tais moléstias. E quando falamos que essas doenças são resultado, né, dessa nossa invigilância, a nossa invigilância, lembrar que ela pode ser de dois tipos. Pode ser uma invigilância tanto em relação a produtos que consumimos, né, como o álcool, o cigarro ou alguns tipos de alimentos, mas também a nossa invigilância em relação aos nossos pensamentos, porque os pensamentos, como a gente sabe, se constituem em energia, e essa energia pode atuar tanto no nosso corpo físico como no nosso corpo espiritual. A título de ilustração, a gente trouxe aqui como as nossas emoções podem podem gerar enfermidades, né? Então, a própria medicina já comprovou que a raiva, por exemplo, pode adoecer o fígado, que a tristeza pode gerar adoecimento nos nossos pulmões, inclusive a pneumonia, muito conhecida como doença da tristeza. A angústia adoece o estômago, causando gastrite, úlceras. O estresse vai deteriorando o nosso coração e aos poucos a gente acaba desenvolvendo alguns tipos de doenças cardíacas. E o medo pode causar adoecimento nos nossos rins. Mas a gente não veio aqui para conversar sobre doença. A gente veio para conversar sobre cura e autocura. Então, como obter a autocura? No livro Despertar da Consciência, que foi escrito por Sebastião Salgado, os espíritos de Leon Denis e Biramês fazem a seguinte provocação. O indivíduo predisposto e sinceramente interessado em sua mudança comportamental pode alcançar, por meio do exercício constante dos valores nobres, a condição de autor consciente do seu destino, tornando-se o médico de si mesmo. Então, vale lembrar que cada um de nós tem uma luz, uma centelha do amor divino dentro de si. Cada um de nós é coautor da sua vida e coautor desse mundo. Se somos coautores desse mundo, somos capazes de nos medicarmos, de cuidarmos de nós mesmos. Mas como ser médico de si mesmo? E eles dizem, além de querer, é imprescindível que a pessoa saiba, acima de tudo, o amar. Então, que a gente possa aprender cada vez mais a desenvolver o amor, porque o amor é capaz de nos curar. Mas, enquanto a gente não aprende, né, um pouco como funciona direito o amor, que os espíritos nos lembram, especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, que a gente ainda não conhece o verdadeiro amor, e que a gente está aqui, inclusive, para descobrir esse amor, e que vamos ficar aqui existências sucessivas até compreendermos o verdadeiro valor do amor e como o amor funciona, a gente vai falar um pouco sobre alguns mecanismos de cura espiritual. O primeiro desses mecanismos é a questão da consciência da doença. E aí eu queria dar o meu exemplo para vocês. Eu, desde bem nova, sofria de labirintite, que não é uma doença tão grave, mas é uma doença que acarretava alguns acometimentos, alguns adoecimentos, me deixava muito de cama, eu passava alguns transtornos na rua, no trabalho, na própria escola. E por causa disso eu tinha muita dificuldade de lidar com essa doença. Até que eu comecei a querer criar consciência sobre essa doença, admitir que eu estava doente e que eu precisava saber por que eu estava doente. Além de pesquisar muito através da própria medicina e da própria ciência, eu também fui atrás de algumas informações sobre o lado espiritual em torno da labirintite. E reconheci em mim a necessidade de rever alguns hábitos, não só hábitos alimentares, mas principalmente hábitos comportamentais, né, que me levavam a esse processo de adoecimento. No segundo momento, uma questão também que foi muito importante nesse meu processo de cura em relação à labirintite, que está muito presente no Espiritismo, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, foi o reconhecimento da força de Deus e da presença de Deus e da superioridade de Deus na nossa vida. Então, através do exercício da humildade, dentro da oração, eu fui criando pouco a pouco uma maior consciência da presença de Deus dentro de nós,
Fui criando um pouco da consciência da importância de Deus na nossa vida e pedindo que Ele agisse na sua misericórdia, se assim fosse, né, do meu merecimento, para que Ele implementasse essa cura. E essa aproximação, né, com Deus me levou à necessidade de me conhecer um pouco mais, de exercitar o autoconhecimento, que foi importante para dentro de mim, dentro da minha consciência, fazer valer todas as leis naturais que estão lá registradas em cada um de nós, e para que eu começasse a compreender que se eu vivia num mundo de causa e efeito, eu deveria, mais do que conhecer as leis de Deus, praticar essas leis, vivenciar essas leis, né? Então, aí, junto com a vivência da lei, junto com o autoconhecimento, veio a necessidade de reconhecer em mim as minhas qualidades, os meus defeitos, mas também reconhecer no outro as qualidades e os seus defeitos. E mais do que isso, reconhecer que todos nós temos graus evolutivos diferentes e que se temos graus evolutivos diferentes, temos compreensões diferentes sobre a vida. E uma outra coisa que ajudou muito nesse processo foi a questão da ideia de harmonização. A ideia de harmonização veio muito para eu compreender que eu não era um indivíduo sozinha, que eu sozinha não dava conta da minha vida, que eu era só uma pequena parte do cosmos, que eu era só uma pequena molécula de toda a Terra, que eu era só uma pequena parte da minha família, uma pequena parte da cidade em que eu vivia, e que por isso mesmo eu deveria entrar em um clima de harmonização com essas pessoas, com o mundo, com o planeta, em harmonização com a espiritualidade e harmonização com Deus. Claro que em tudo isso, alguns mecanismos de cura espiritual que existem dentro das casas espíritas e que existem também em outras atividades espirituais foram importantes, como a fluidoterapia, o passe, algumas casas, né, existem as operações espirituais que também são muito importantes, mas para mim também foi fundamental a questão da meditação, porque a meditação me ajudou muito a entender os meus pensamentos, né, e a me cuidar em relação aos pensamentos, ter um maior cuidado em relação aos meus pensamentos. E aí eu vim compreender que os meus pensamentos é que, na verdade, estavam colaborando para que essa doença se manifestasse em mim. E a partir de agora, nós vamos iniciar um tour, né, uma caminhada por todas esses métodos, né, que nós trazemos aqui, por todas essas indicações que nós compilamos aqui nesse trabalho. A partir de agora, nós vamos dar, né, um passo a passo de coisas que você pode fazer por você para obter sua cura, né, sua autocura, na verdade. E desde já lembrar que isso não é uma receita de bolo, que isso não é uma receita pronta e que, na verdade, cada um aqui pode encontrar o seu caminho. O que a gente reúne aqui são alguns estudos, algumas pesquisas que podem te ajudar nesse momento a buscar, né, através do seu autoconhecimento e também de vários elementos que Carla já trouxe aqui anteriormente, encontrar um caminho melhor para você. E para a gente iniciar, a gente vai abordar aqui a psiconeuroendocrinologia. É um nome grande, um pouco complicado, mas na verdade é um estudo clínico, né, que é feito sobre a flutuação dos nossos hormônios dentro do nosso comportamento humano. Então, uma das coisas básicas que esse estudo vai falar é a importância de conservar os pensamentos. Então, o nosso pensamento, ele tem uma força muito grande. Nós que somos espíritas já sabemos dessa força, já entendemos como é que ela funciona, né? Que nós podemos, inclusive, emanar energias positivas ou não tão positivas para as pessoas das quais a gente pensa, das quais a gente coloca realmente o nosso pensamento, a nossa força e a nossa energia. Então, eles estão diretamente relacionados com os nossos sentimentos. Por quê? A partir do momento que eu penso, vai gerando em mim algumas sensações e emoções que vão originando os sentimentos. Então, por isso que eu tenho que vigiar muito bem os meus pensamentos. E Carla já trouxe até aqui, né, um caminho dizendo muito da importância de manter os pensamentos elevados, positivos, porque esses pensamentos eles vão liberando, né, durante as suas escolhas, as suas ações, neurotransmissores, neuropeptídeos adequados à emoção, que esses neurotransmissores estão diretamente relacionados com os nossos hormônios, né? Que eles são os hormônios, na verdade. Então, eles vão sendo liberados de acordo com a emoção que vamos sentindo. E Carla trouxe aqui muito bem o mapinha das emoções, né? Como é que as emoções negativas agem no nosso corpo. Então, essas emoções,
elas vão conduzir as substâncias. Então, essa substância ela vai poder ser construtiva, dependendo dos nossos pensamentos e das nossas emoções e os sentimentos, ou também pode ser destrutivas, né? Que aí ela pode causar para a gente alguns probleminhas, como a gente já viu aqui anteriormente. Nesse sentido, a gente pode se sentir muito bem ou a gente também pode se sentir muito mal. Isso tudo depende muito da nossa mente. E a gente tem que lembrar sempre que a mente é quem comanda o nosso corpo, né? Por mais que eu tenha um corpo aí funcionando super bem, se eu não estou com uma mente equilibrada, serena, vigilante, o meu corpo ele vai começar a apresentar, né, alguns sintomas desses pensamentos. Para a gente entender como funciona, né, essa relação do nosso hábito, das nossas emoções, dos nossos sentimentos com os efeitos do nosso corpo, a gente trouxe aqui um mapinha, né, que ajuda a gente a entender um pouco. Então, uma causa, um hábito, né, que a gente pode ter, que são coisas muito simples, inclusive, aqui se vocês observarem, é expressar gratidão. Recordar momentos agradáveis, né, blogs, fotografias, assim, a gente observar aí quando a gente vê as fotografias quando a gente era criança, né, dá uma sensação boa, né? Ou então praticar exercício físico. Todos esses hábitos e essas ações, elas ajudam o nosso corpo a produzir um neurotransmissor chamado dopamina. E essa dopamina, ela vai agir no nosso corpo, reduzindo aí a nossa ansiedade, melhorando o nosso ânimo, trazendo para a gente energia, motivação, né? Porque isso a gente pode observar, inclusive, no nosso cotidiano. Se a gente coloca esse hábito em ação, a gente vai conseguindo, né, ter sensações mais agradáveis. E é importante a gente lembrar que um hábito, para a gente construir um novo hábito, a gente precisa praticar pelo menos essa ação, né, por 21 dias, para que o nosso cérebro ele entenda que, de fato, aquela ação que a gente está escolhendo fazer, aquela determinada escolha, ela, de fato, é importante para a gente. Então, o nosso cérebro ele é totalmente programável. Se a gente fica 21 dias fazendo sequenciado aquela determinada ação, né, ou esse hábito, a gente consegue, de fato, desenvolver ele para a nossa vida, porque depois de 21 dias, seu cérebro vai sentir falta disso e ele vai começar a te cobrar, né, essa sensação boa. Então, aqui, para quem se interessou, pode pesquisar na internet, isso aqui é bem fácil de encontrar, né, esses estudos que falam sobre os neurotransmissores, e aí ver como é que tá os seus hábitos, né, em casa. Um segundo passo que a gente precisa seguir para a gente obter a nossa autocura, para a gente obter essa sensação, né, de bem-estar, de prazer, é o auto-perdão. Eu acho que esse aqui é um dos passos mais difíceis, na verdade, né? Porque nós até conseguimos perdoar o outro, né? A gente consegue até desculpar o outro, mas se auto-perdoar é muito difícil, porque a gente se julga demais, a gente se critica demais e a gente exige muito de nós mesmos. Então, um dos pilares mais importantes é perdão. A gente só consegue dar perdão quando a gente também recebe o perdão, porque é bíblico, né? A gente só dá o que a gente tem. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, não consigo amar ao próximo. Então, é muito importante o auto-perdão, porque guardar ressentimento é a mesma coisa de que acumular lixo dentro de casa. Você está intoxicando o seu organismo, né? E ressentir é sentir duas vezes, é você ficar ressentindo aquele sentimento, sentindo novamente aquela sensação. Então, se você está com uma mágoa, aquela mágoa você vai e sente novamente, né? Isso vai virando um ciclo ali dentro de você e aquilo vai a qualquer momento explodir, porque você não consegue guardar por tanto tempo. Ou aquilo vai virar uma enfermidade, né? Seja uma enfermidade que aí pode ser uma enfermidade que não vai ter cura, né? Que vai ser, por exemplo, um diabetes, né? Que você vai ter, que é crônico, você vai ter que cuidar dela aí para o resto da sua vida. Ou então não, você pode ter uma enfermidade ali que você pode até curá-la. Quem sabe, às vezes, só se perdoando mesmo, você já vai amenizar aquela enfermidade no seu corpo. E nesse sentido, é importante a gente frisar que a mágoa, né? Ela, na verdade, ela vem de uma decepção que a gente sofre muito porque nós depositamos no outro as nossas expectativas. Então, não é o outro que fere a gente, é a gente que se frustra com expectativas que criamos em relação ao outro. Porque se a gente lembrar que o outro é uma pessoa diferente, é um mundo diferente, a gente, na verdade, vai começar a perdoar mais facilmente, a gente vai começar a não guardar ressentimento, não guardar mágoa e não trazer para nós, né, para o pessoal, esse tipo de sentimento. A gente vai começar
a viver de forma bem mais leve. Então, é a gente entender que não é o outro que me machuca, não é o outro que me magoa. Sou eu que me frustro com as expectativas que crio e por isso deixo que se aloje em mim essa mágoa. Portanto, perdoe-se, mas perdoe-se mesmo. Repare o mal, se você fez algum mal a alguém, ou que você, naquele momento, tomou uma decisão que hoje você acha que foi equivocada, na verdade, você tem que lembrar que naquele momento, o seu estágio evolutivo, a sua condição, te permitia aquelas ações, né? Porque era o que condizia com o seu grau evolutivo, era o que condizia com a sua intelectualidade. Foi preciso passar por aquela dor para chegar onde você está hoje. Porque nós somos crianças em evolução, né? E é assim que Deus nos vê. Então, quando a gente vê uma criança ali que faz algo errado, ou que, né, ela quebra algo que a gente tem em casa, a gente normalmente não vai espancar a criança, bater, trancar, deixar sozinha. Muito pelo contrário. A gente vai ali, no máximo, dizer, não faça mais isso, e vai juntar os cacos, e vai comprar uma nova peça, botar no lugar, e a criança ela vai entendendo, conforme ela vai crescendo, que ela já não pode mais jogar aquele determinado objeto no chão. Então, Deus, ele é reparativo e educativo. A todo momento ele olha para nós como crianças espirituais, espíritos ainda muito jovens. Então, eles estão, quando olha para a gente, eles olham, oh, como é infantil ainda, né? Quando a gente se coloca nesse lugar. Ele não quer que a gente sofra, ele quer que a gente aprenda, né? Então, os nossos erros servem para a gente como aprendizado. E por isso que é importante se perdoar. Se você teve alguma atitude que você hoje discorda, pensa que naquele momento era o seu grau evolutivo, mas que hoje você já não comete mais aquele erro. Você pode cometer outros, mas aquele não mais. A vida está te dando, né, oportunidade de crescimento. Então, a todo momento você pode estar aí evoluindo, justamente com os nossos erros, porque é nos tropeços que a gente consegue caminhar. Uma criança, quando está engatinhando, ela cai várias vezes, mas ela levanta, persiste, até que ela consegue andar. E é assim que a gente tem que pensar, para poder a gente chegar na autoaceitação e no autoamor. Quando a gente se perdoa, a gente aceita as nossas mazelas, a gente aceita as nossas sombras e a gente tenta a todo momento acolhê-las e melhorar, né? E como é que a gente faz isso? A gente tem que começar a olhar por outro ângulo, né? Deixar de olhar o pântano que está em nós, deixar de focar nas nossas sombras e focar, na verdade, nas nossas virtudes, né? Olhar para o céu glorioso e ver, ó, que maravilha, tive a chance da reencarnação, né? Estou aqui encarnado, tenho mais uma chance de aprender, estou matriculado nessa escola. Olha que vantagem, olha que maravilha, você passou na seleção espiritual, você passou no Enem espiritual. Então, você vai ter agora um caminho para percorrer. Você pode estar aí na escola, no primário, mas você pode chegar à faculdade. E quando você chegar à faculdade, se você não quiser desistir, você pode subir mais um degrau. Carla lembrou aqui para a gente muito bem, né, da reencarnação como uma escola e disse para a gente que a gente conta aí com os professores, com os amigos, com a família. Então, nós temos muita gente para nos ajudar. Mas, para isso, a gente precisa também trilhar um caminho individual, que é qual? Se olhar para dentro, olhar para as nossas emoções, olhar para as nossas sombras, né? Porque não vai ser combatendo as nossas sombras que a gente vai evoluir. Na verdade, vai ser potencializando as nossas virtudes. Por isso que é importante a gente se conhecer, saber quem de fato eu sou, o que é que mora dentro de mim, que pensamentos são esses, né? Que emoções edificantes eu posso desenvolver. O que é que eu tenho de habilidade que eu posso estar me melhorando? E essa pandemia tem sido um convite excelente para a gente fazer isso, porque a gente está em nossa companhia a todo momento, né? A gente não está tendo a correria, a agitação do dia a dia, então a gente está podendo conviver mais conosco, observar os nossos sentimentos, observar as nossas emoções. E Deus nos lembra a todo momento, né? Vós sois deuses. Então vamos aproveitar, como Carla já falou aqui da centelha divina, e colocar essa centelha divina para brilhar. Vamos colocar a nossa estrela para brilhar, né? Vamos levantar ela e colocar ela lá no alto. Mas para isso, para a gente colocar essa estrela no alto, é preciso sorrir. E sorrir muito, sorrir para você em primeiro lugar. Memei lembra para nós, né, lá em Sentinelas da Alma, que onde você estiver, seja onde for, não ouvides estender o sorriso por oferta sublime da própria alma. Ele é o agente que neutraliza o poder do mal e a oração inarticulada, que inibe a extensão das trevas. Com ele apagarás o fogo da cólera, cerrando a porta ao incêndio da crueldade. Por ele estenderás a plantação da esperança, soerguendo almas caídas na sombra, para que retornem à luz. Então, sorrir é uma
na verdade, nós ganhamos isso, né? Esse brilhante presente da espiritualidade, de Deus, quando nos criou, e a gente não dá tanto valor ao sorrir. Então, que a gente possa sorrir para a vida, né? Sorrir para as oportunidades que nos chegam, inclusive para as dores educativas que nos chegam. Porque quando a gente sorri para a gente, a vida devolve esse sorriso para a gente. Então, a gente tem que sorrir para nós mesmos, depois sorrir para o próximo. Porque quando a gente estiver mais feliz com o nosso sorriso vai ser bem melhor para o próximo. Em casa, o sorriso, né, é a bênção da paz, na lareira da confiança. No trabalho, a música silenciosa incentivando a cooperação. No mundo, é o chamamento de simpatia. Sorrir para a dificuldade transformar-se-á em socorro de tua vida. Então, é importante, né, a gente colocar um sorriso na nossa existência, porque a gente observa, quando a gente está em coletivo, né, ou quando a gente estava, que agora a gente está no período de pandemia, quando a gente acorda e sorri, a gente destrói qualquer energia negativa que tem ao nosso redor. Se a pessoa não está bem humorada, ou se a pessoa não dormiu tão bem, ela não vai ter a coragem de olhar para você e brigar com você. Muito pelo contrário, ela vai retribuir, porque um sorriso é cativante, o sorriso te convida, né? Na verdade, a entrar naquela mesma energia. Muitas vezes a gente não precisa nem agradecer, nem dizer nada. Um sorriso, às vezes, já é, né, para nós, de grande valia. Mas para a gente sorrir, é preciso a gente se autolibertar. E a autolibertação é a gente entender que a opinião do outro, ela deve ser respeitada. A gente pode ouvir a opinião do outro, mas a gente precisa criar um filtro. E esse filtro é para a gente entender que é respeitável, mas ela só vai ter o valor que eu colocar nela, só vai ter o valor que eu atribuir realmente àquela opinião, né? Porque a opinião é do outro. Então, o outro, ele pode falar a meu respeito, mas eu tenho que filtrar o que de fato é importante para mim, o que de fato que eu quero, né? O que de fato condiz realmente com a minha verdade. Porque nem se a gente nem se conhece, como é que o outro vai conhecer a gente? Não é verdade? Então, para a gente entender aqui, a gente trouxe umas ilustrações que vai mostrar para nós como é que a gente vai se autolibertar. E para a gente se autolibertar da opinião do outro, a gente primeiro precisa entender que os nossos erros fazem parte do aprendizado, como eu já falei aqui antes, né? Encarar o nosso passado como uma biografia. Então, tipo assim, eu vivi aquilo ali, mas que bom que eu tenho essa história para contar, porque eu me superei. Olha, eu me melhorei. Olha, eu cheguei num patamar agora que já reconheço que aquilo era um orgulho, né? E como é bom a gente reconhecer, porque quando a gente reconhece é que a gente já está conseguindo identificar aquilo em nós. Né? Quando antes a gente negava, a gente estava naquela fase de não, eu não sou assim, eu não sou melindrosa, não, eu não sou orgulhosa. A gente estava dizendo o quê? A gente estava negando a nossa existência, negando as nossas sombras e negando os nossos personagens. Eu estou nesse personagem aqui de Rayane, encarnada nesse corpo, né? E tenho aí um passado que com certeza tem uma parte que eu esqueci quando encarnei nesse corpo, mas tem uma parte que eu lembro com certeza e fico muito grata, porque foi com esses tropeços, eu tô aqui nesse bonequinho aqui primeiro, toda estrupiada, mas tô chegando até aqui, me arrastando nas muletas, mas tô chegando até aqui. Então, essas ilustrações servem para mostrar para nós como é que nós podemos nos libertar da opinião do outro, né? E esses aqui são alguns exemplos. Carla falou muito bem da meditação, né? E a meditação a gente coloca aqui mais um passo sobre a meditação. Amanda Dreiner, né, que é uma das guias que fala sobre meditação, e ela tem um trabalho chamado Meditar Transforma. Inclusive tem um site, né, e tem também um canal no YouTube, vocês podem procurar em casa e acompanhar o trabalho dela. Ela vem contar pra gente, né, sobre os benefícios da meditação. E uma das coisas que eu posso falar aqui da minha experiência, né, pessoal com meditação é que a meditação me trouxe muitos benefícios. Entre eles, eu tenho percebido que a meditação serenou os meus pensamentos, né? Colocou em mim um pouco mais de serenidade, eu sou um pouco agitada, eu sou um pouco elétrica, e a meditação trouxe essa serenidade para o meu corpo, para o meu pensamento. Então, a Amanda lembra para a gente que, além disso, a meditação combate a ansiedade, vence o estresse, supera a depressão, aumenta a nossa capacidade de concentração, de foco, a capacidade de tomar decisão, ajuda, né, a combater a insônia, diminui a sensibilidade à dor, fortalece o nosso sistema imunológico, e sobre isso eu tenho que falar em especial, porque realmente eu tenho uma doença que ataca o meu sistema imunológico, e a meditação tem me ajudado muito nesse sentido, porque traz realmente um fortalecimento corporal muito bom. E além disso, a meditação ajuda a gente
na paz interior e no autoconhecimento. Então, a gente consegue ouvir as nossas sombras, a gente consegue captar aí o que é que o nosso corpo está querendo dizer. Um passo muito importante que Emmanuel, no livro Perante Jesus, nos lembra é o trabalho no bem. Né? E aí eu penso que muita gente deve estar ouvindo isso e dizendo assim, mas como que eu vou trabalhar no bem se a gente está no meio de uma pandemia? Estão pedindo para a gente ficar em casa, no distanciamento social. Primeiro eu vou ler aqui, né, o que Emmanuel fala para a gente, depois a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Emmanuel fala para nós que toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos, né, contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, e Carla já falou aqui no início da palestra, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a misericórdia divina execução, que a execução daquela dívida seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato, indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos e suprindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos, em provação ou sofrimento. Então, a gente lembra que o amor cobrou uma multidão de pecados, né? E para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Então, uma coisa que é importante a gente frisar, né, no dia de hoje, nessa palestra, nessa conversa, é que nós podemos trabalhar no bem a todo momento. Nós estamos passando por um período difícil, mas a oração é um calmante para as nossas almas, é um calmante para os nossos espíritos, é um calmante, inclusive, para a gente emanar para o universo, para o nosso planeta, né? A gente se colocar no atendimento fraterno virtual, é a gente oferecer uma palavra amiga para quem está necessitando, e nesse momento a gente lembra que a internet tem sido um mecanismo excelente, porque a gente pode não ter o abraço físico, mas uma chamada de vídeo, uma ligação, tem feito diferença, né? Tem feito muita diferença na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão aguardando essa ligação, estão esperando essa chamada de vídeo. Então, que nós possamos orar também pelas pessoas que estão desencarnando, pelos os médicos e por todos os profissionais que estão na linha de frente, né, do combate ao novo coronavírus. Isso também é trabalho no bem, né? É você doar do seu tempo para as pessoas que estão necessitando. E todas essas pessoas estão necessitando. É a gente pedir pelo nosso país, é a gente pedir por todos aqueles que estão se sentindo enfraquecidos. Quantas pessoas estavam em tratamento e não estão podendo fazer os seus tratamentos, estão nas suas casas, e a angústia nesse momento os visita. Então, que a gente possa fazer essas orações pedindo fortalecimento dessas pessoas, porque isso também é trabalho no bem, né? Isso é trabalho em prol do outro. E olha, não precisa que o outro saiba. Se você está sabendo que ele está necessitando, faz sua oração, porque Jesus vai entender, Deus vai, e os espíritos de luz vão estar ali auxiliando, pegando aquela energia e levando para quem de fato precisa, tá bom? Porque o pensamento tem força e a gente já sabe disso. Então, lembre-se, existem coisas reservadas para a gente que fogem do nosso entendimento, mas que lá na frente vai fazer todo sentido. Por isso, nunca perca a fé. Porque fé não é achar que Deus fará tudo o que você quiser. Fé é crer que Ele fará o que é melhor para você. Vamos confiar, porque está acontecendo o melhor para todos nós, com certeza. E agora, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, eu vou pedir para a Carla desbloquear o microfone dela, para que a gente encerre, desejando para vocês muita luz, muita paz, e que vocês possam passar por esse momento de pandemia, de distanciamento social, com muita paz no coração e com muita consciência, né, de que a gente está sendo amparado por uma espiritualidade, por Jesus e por todos os irmãos de luz. Tchau, gente. A gente espera que essa conversa tenha lembrado a vocês da força do nosso pensamento. Pensamento positivo, esperança e cuidados necessários sempre. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Cura-me, Senhor,
Liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor,